Vamos falar de uma coisa que pega todo mundo. Aquela história que a gente ouve a vida inteira, de que o medo de falhar é o que nos impede de tentar coisas novas, de arriscar. Mas e se não for bem isso? E se o verdadeiro vilão da história for outro, um bem mais antigo e poderoso? Pensa aí, rapidinho, quando foi a última vez? Pode ter sido ontem ou até hoje de manhã. Aquela ideia que ficou guardada, aquele projeto que não saiu do papel, aquela conversa que nunca aconteceu. A gente sempre coloca na conta do medo de dar errado. É ou não é familiar? Aquele vídeo que ficou na galeria do celular, o curso novo que foi deixado para depois, a opinião que morreu na ponta da língua numa reunião, ou aquele projeto pessoal que é sempre adiado. São exemplos clássicos, né? E a gente vai ver o porquê. Pois é, a gente cria essa narrativa super confortável de que o problema é o medo de falhar. É uma desculpa que soa até nobre, só que na maioria esmagadora das vezes, o problema não é o erro, o problema é a plateia. Então, a virada de chave está aqui. O medo de falhar, ele é técnico. O foco é em perder tempo, dinheiro, algum recurso. Quando alguém erra, o que acontece? A pessoa ajusta o plano e tenta de novo. Simples. Já o medo do julgamento, esse é social. O foco é todo na opinião dos outros. O gatilho não é nem errar, é ser visto errando. E a reação não é ajustar, é paralisar, é se esconder. E tem um motivo bem primitivo para isso, viu? Lá para os nossos ancestrais, ser excluído do grupo era basicamente uma sentença de morte. Por isso, o nosso cérebro até hoje entende a rejeição social como se fosse um predador vindo na nossa direção. É um alarme de sobrevivência que ficou meio desregulado. Agora, se liga no impacto real disso. Esse número aqui não é um chute, não. É uma medição bem concreta. É isso aí. Um estudo da Case Western Reserve University mostrou que só a sensação de estar sendo avaliado ou julgado pode derrubar o nosso QI funcional em até 25%. Ou seja, a gente literalmente fica menos inteligente quando a preocupação é o que vão pensar de mim. A paralisia é real e é cognitiva. Tá, mas por que essa preocupação com a opinião alheia é tão forte? É que a nossa mente prega umas peças na gente. A primeira peça é o tal do efeito holofote. A gente anda por aí achando que tem um holofote gigante apontado pra gente, iluminando cada erro, cada vacilo. A gente acredita que tá todo mundo reparando em tudo. Mas a realidade é bem diferente. Olha só. Num estudo famoso sobre isso, pediram para umas pessoas usarem uma camiseta meio vergonhosa. Elas achavam que pelo menos metade das pessoas na sala tinham reparado. Sabe qual foi a real? Menos de um quarto notou. A verdade é que está todo mundo muito mais preocupado com o próprio holofote do que com o dos outros. A segunda peça é a leitura mental. Além de achar que todo mundo está olhando, a gente tem certeza do que eles estão pensando. E geralmente é a pior coisa possível. Acharam uma ideia horrível, com certeza pensaram que eu sou idiota. A gente cria esses roteiros de filme de terror na cabeça, sem nenhuma prova. E tudo isso leva para a grande diferença entre culpa e vergonha. Presta atenção nisso. A culpa fala eu fiz algo ruim. O foco está na ação, e isso motiva a gente a consertar. Agora, a vergonha fala eu sou ruim. Ela ataca direto a nossa identidade. E quando alguém acredita que a falha define quem a pessoa é, a única saída que o cérebro enxerga é sumir. É a vergonha que paralisa, não a falha. Certo. Se o problema é tão profundo assim, quase biológico, como é que você sai dessa? A resposta não está em tentar não sentir medo, está em mudar a nossa relação com ele. Essa frase, que ficou famosa com a Brené Brown, muda tudo. Ela é sobre redefinir de quem a gente vai ouvir a opinião. A opinião que vale não é a de quem está na arquibancada só apontando o dedo. É a de quem está lá na arena também, com a cara suja, correndo o risco de errar. É sobre escolher em que arena lutar e ignorar os assentos baratos da crítica. E para entrar nessa arena precisa de uma coisa: vulnerabilidade. E aqui está o pulo do gato. Vulnerabilidade não é fraqueza. É a medida mais pura de coragem. É a coragem de se mostrar, de ser visto, mesmo sem nenhuma garantia de que vai dar certo. É a base de tudo que é novo, criativo e de toda a conexão de verdade. Com isso, a gente começa a olhar para o erro de um jeito diferente. Um erro não é um carimbo na testa de ninguém com a palavra incompetente. Um erro é só um dado, uma informação. É o GPS recalculando a rota para chegar onde se quer. É a base de uma mentalidade de crescimento. E no fim das contas, é isso. É uma escolha. Uma escolha que a gente faz todo dia. Às vezes, a cada minuto. Entre o conforto de ficar escondido
e a coragem de aparecer. O crescimento só acontece do lado da coragem. Não tem atalho. Ok, tudo isso faz muito sentido na teoria, né? Mas e na prática? Como é que se age de verdade? 3 passos bem simples. Primeiro, dê o nome certo pro medo. É admitir, ok, eu tô com medo do que os outros vão pensar. Segundo, questione essa história. Seja um detetive da sua própria mente. Que prova real existe de que o pior vai acontecer? E terceiro, o mais importante, comece pequeno. Não precisa ser um salto gigante. Dê um passo mínimo, quase ridículo, só para sair da inércia. Poste aquele story, mande aquele e-mail, escreva a primeira linha de código. Apenas comece. Porque a grande verdade é essa. Quem vive para a plateia nunca vai ser protagonista da própria vida. Vai ser sempre um coadjuvante tentando agradar críticos que, na maioria das vezes, nem pagaram ingresso para assistir ao show. Então, a pergunta que fica é essa. Qual é aquela coisa, por menor que seja, que tem sido evitada por medo do que vão pensar? Qual é a arena do dia de hoje? Porque o crédito, o mérito, ele só pertence a quem tem a coragem de entrar nela.